em nome de quem eu cumprimento toda a nossa diretoria aqui da sociedade, muito felizes aqui com a parceria com o Dr. Gutenberg aí da Regional do Rio Grande do Norte, onde conseguimos efetuar, capitaneados aí pelos nossos presidentes dessas duas regionais, um evento brilhante como esse. E entre eles, trouxemos uma sessão de um tema muito comum, que muitas vezes nos trazem dúvidas no nosso dia a dia de consultório, lesões inestéticas em locais atípicos, que muitas vezes nos faz interrogar a melhor conduta nesses casos, e é baseado nisso que a gente traz aí um time de peso para essas discussões, aí com o Dr. Daniel Matuzzi, Dr. Kikuchi, Dr. Ronald Fidelis, Dr. Fabrício Santiago, e junto comigo para debater esses temas vai estar meu colega e amigo, Dr. Jânio Rolim, daqui da Paraíba e do Rio Grande do Norte, né, Jânio? Você, na verdade, dos dois estados, e doutora Glenda, do Rio Grande do Norte, que também vai estar debatendo conosco. Então, de antemão, eu convido o nosso amigo, nosso palestrante, doutor Daniel Matuzzi, para fazer sua apresentação programada. Fique à vontade, Daniel. Muito obrigado, Getúlio, obrigado às sociedades. Eu agradeço muito estar aqui com vocês, muito mesmo de coração. Pelos comentários que tiveram Primeiro, eu quero parabenizar todas as aulas que tiveram anteriormente, que foram aulas... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, Daniel. Pode prosseguir. Eu quero parabenizar todos os palestrantes que vieram anteriormente a essa minha aula. Foram todos brilhantes e todos fazem parte da flebologia nossa no Brasil. Só que eu me dou o direito de fazer uma ponderação, porque foi citada a minha técnica anteriormente. Nos últimos 10 anos que nós estamos passando, nós estamos vivendo uma briga de ego entre os principais representantes da flebologia no Brasil. Um exemplo, que na última quarta-feira tivemos um encontro do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e é um encontro que eu sempre participei presencialmente. Esse ano, que era online, eu não tive a oportunidade de assistir, porque eu estava ministrando uma aula para os alunos do 1º ao 6º ano da Faculdade de Medicina de Campinas, porque a minha técnica é ultrapassada, como teve comentários agora há pouco no grupo, que o ATA já é feito há 10 anos, e eu admiro esses colegas que tiveram a iniciativa já de tratar tributários há 10 anos atrás e conseguem replicar os resultados. O início do endolaser, para mim, veio por uma necessidade pessoal. Em 2017 para 2018, eu desenvolvi uma risartrose no meu polegar e eu não conseguia mais fazer o movimento de esticar a pele na hora que eu ia entrar com a agulha de crochê. E comecei a abordar as tributárias com endolaser, parcialmente, não todas. E daí eu sou muito grato de coração, uma pessoa que fez total diferença na minha vida, o Dr. Charles Esteves. Eu assisti uma live dele, mais ou menos em fevereiro, do Facebook, onde ele estava falando que ele não fazia mais flebectomias. E eu falei, isso vai mudar minha vida, isso vai mudar a flebologia no mundo. Ele é muito bom, eu vou fazer o curso com ele. E antes disso, eu já citava nos meus casos, quando eu postava, técnica Red Hog, porco espinho. Quando eu fiz o curso com ele, foi muito bom o curso, ele fez diferença na minha vida, só que eu vi que os parâmetros e o protocolo que eu já tinha determinado não tinha nada a ver com o que ele estava fazendo ali. Determinação da energia, tumescência, diluição dos anestésicos, e a partir daquele dia eu me dei o direito, e depois de ter estudado vários trabalhos científicos, com o auxílio do grupo EVAS, que foram excepcionais na minha formatação do ATA, eu estudei os trabalhos e vi que não tinha nada daquilo na nossa literatura, e me dei ao direito de criar a ATA, um conceito diferenciado para abordagens tributárias. Essa aula vem no contexto do quê? Veias de região frontal, são factíveis de serem realizadas, todo mundo posto antes e depois, só que não tem um caso mostrando como que é a sequência. E isso é para mostrar como que é a sequência da aula, mostrar o nosso dia a dia do que é, e mostrar que a gente pode entregar um conteúdo de excelência para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu vou compartilhar minha tela. Estão assistindo, está dando para ver certinho? Ficou preto? Alô? Ficou preto sim, Daniel, pode prosseguir. Tá, pode dar o play. Se desculpe se na sequência da aula foi tudo feito de muito última hora, a gente acabou tendo muita dificuldade, nós perdemos o vídeo inicial que tínhamos gravado, mas a aula está aí para vocês, espero contribuir com o congresso. Olá,
um grande prazer estar aqui com vocês. Meu agradecimento pelo convite à Sociedade do Rio Grande do Norte e Paraíba, em especial ao Dr. Getúlio Câmara. O laser é a nossa rotina e com ele se abre um leque de novos tratamentos. Assim como na plástica e dermato, nós, da vascular, deixamos apenas de tratar doenças para atender às necessidades estéticas e cosméticas de nossos pacientes. Muitas vezes, mais clientes do que pacientes. A sigla ATA, no início, foi montada pensando diretamente na abordagem de tributárias com endolaser. Porém, de uma técnica se tornou um conceito. Ablação térmica, uso do laser. Total, atingirmos o maior segmento de veia possível. Assistida, controle do procedimento, todo guiado com ultrassonografia e termografia, seja para o endolaser ou para o laser transdérmico. Procedimento com extrema precisão, em um ambiente requintado, somando-se tecnologia e humanização, para entregarmos o nosso melhor. Hoje, apresentaremos um caso de veias de região frontal. Na literatura e mídias, encontramos diversas fotos de antes e depois de veias dessa região. Porém, não existe um vídeo em alta resolução demonstrando passo a passo do procedimento. Desde já, deixo meu singelo agradecimento a toda a equipe da VG Educacional, que aceitou este desafio e, como sempre, cumpriu com excelência. ATA em veias frontais, o nível mais elevado no momento para aplicabilidade da técnica. Procedimento factível por todos, obedecendo uma métrica precisa e passando em uma curva de aprendizado ideal. A grande maioria das veias dessa região são de difícil resolução, pela espessura de sua parede, seu calibre. Parte das pacientes que se incomodam com sua presença são jovens, que praticam atividade física, e em alguns casos associam o uso de anabólicos, que aumentam a dilatação e espessura venosa, tornando o procedimento ainda mais difícil de ser realizado apenas com laser transdérmico. Este incômodo estético é muito presente no público feminino. É comum observarmos celebridades que se descuidam da maquiagem e Photoshop e deixam evidentes suas veias sentinelas, como Angelina Jolie, Julia Roberts e Anitta, que já expressou publicamente sua vontade de tratar esta veia, porém não tinha encontrado um profissional para isso. O nosso tratamento se inicia com a marcação precisa dos locais de punções e tumescência, com o uso de aparelhos de realidade aumentada e ecodoppler. A anestesia sequencial se dá com pomada anestésica tópica, sedação com óxido nitroso e botões anestésicos com lidocaína. A seguir, iniciamos as punções, dentro de um protocolo detalhado para cada passo dessa etapa. Após garantirmos o acesso adequado, realizamos a elevação do tronco e região cefálica, para diminuirmos o enchimento venoso. Seguimos com a salinização do acesso, com pequena quantidade de soro fisiológico e progressão da fibra. Sempre utilizamos fibras radiais de 400 micras. Dependendo da anatomia, geralmente 2 punções são suficientes para o procedimento. Neste caso, ao iniciarmos a introdução da fibra na veia predominante, onde teoricamente seria mais tranquilo, houve sua progressão apenas até o terço proximal, o que nos fez optar por um novo botão anestésico e uma terceira punção, obtendo a progressão adequada até a região supraorbitária. Realizamos a fixação da fibra para não perdermos sua localização e seguimos com a tumescência. Para veias de região frontal e veias de mão, utilizamos cânulas que são menos traumáticas. No protocolo, utilizamos a solução de lidocaína tamponada e com vasoconstrictor. Devemos conferir com exatidão o adequado halo tumescente em todo o trajeto da veia. Após, seguimos com a termoablação. Assim como para veias de membros inferiores, possuímos um protocolo detalhado para o cálculo da potência pela calculadora ATA, utilizando como variáveis espessura da pele, diâmetro da veia, distância entre o ponto central da veia à epiderme e adequado halo tumescente. Neste caso, nossa calculadora nos forneceu 3 watts, que foi a potência utilizada em nosso D-Lite 1470, que utilizamos na nossa rotina. A velocidade de tração é fixa, em 1 milímetro por segundo. Controle que se tornará extremamente simples com o uso do ATA Control,
dispositivo de tração mecânica da fibra. A termoablação é monitorada em tempo real com o uso das câmeras termográficas, utilizadas a um tablet acoplado à tela do ultrassom. Por meio de um software específico, controlamos a faixa de temperatura ideal que devemos seguir. Assim, quando nos aproximamos do nível superior de aquecimento da pele pré-estabelecido, o programa nos avisa e realizamos o complemento da tumescência ou diminuição da potência do aparelho, fases detalhadas no protocolo. Após a termoablação adequada, realizamos o curativo com micropor e kinésio, que permanecem por 3 a 4 dias. Normalmente, devido à discreta fibrose que se forma, o ideal pelo protocolo é realizarmos reaplicações de kinésio seriadas após o uso de radiofrequência e um padrão de aplicação próprio, 5 minutos de exposição ao aparelho a uma temperatura local entre 36 e 37 graus Celsius, controlado pelas câmeras termográficas. Sou muito grato a todos que estão comigo desde o início, tornando esse sonho realidade. Vaidance, Servier, Sigvares, Poliscan do Brasil e VG Educacional. A evolução da técnica ATA não é montarmos um protocolo ou criarmos novos parâmetros para o laser. Isso já possuímos, bem sedimentado, com eficácia e segurança. Nos últimos meses, apresentamos a ATA em diversos eventos renomados, como o CICE. Já possuímos centenas de casos realizados e excluímos as flebectomias da nossa rotina. Lançamos o nosso treinamento na técnica e criamos os nossos embaixadores ATA. Esta é a evolução da técnica, que de uma simples parametrização para o laser endovenoso tornou-se um conceito de atendimento de excelência, com requinte, ética e amor pelo que fazemos, tornando o nosso dia a dia tão leve como a leitura de uma poesia. Olá, Getúlio. Olá, pois não, Daniel? Então, Getúlio, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que a abordagem de laser, esse primeiro curso que a gente lançou, veio pessoas assim na ânsia, mas eu quero fazer laser para vasos frontais, quero fazer laser para veias de mão. Eu deixei quieto, eu falei, deixa a pessoa sentir o curso. E no decorrer do curso, a pessoa viu o que é a dificuldade de você fazer uma punção precisa. E não abriu a boca mais em falar de laser para região frontal ou laser para veias de mão. A curva de aprendizado tem que ser obedecida. E a punção e fazer o procedimento guiado com ultrassom é de extrema importância. Então, desde para quem faz flebectomia e faz safenectomia, o que eu passo de ideia para essa aula, e se tiver que ficar uma mensagem, faça tudo guiado com ultrassom, que a tua curva de aprendizado vai se tornar menor e você vai tratar qualquer veia do corpo. Só que se você não começar a usar ultrassom para tudo, você chega um momento que você não adianta você querer pular de uma flebectomia para o ATA, e do ATA para uma veia de testa, se você não dominar precisamente o ultrassom. Eu acho que a ideia principal é essa. Obrigado pela atenção de vocês. Ok, obrigado, doutor Daniel, pela apresentação, pelas explanações. Agora a gente chama na sequência o doutor Ronald Fidelis para poder fazer a apresentação. O doutor Ronald Fidelis é da Regional da Bahia, professor da universidade, extremamente conhecido no nosso meio vascular, no Brasil e fora do Brasil, pelo seu grande evento de congresso que faz todos os anos. Ronald, é um prazer tê-lo aqui conosco, amigo. Fique à vontade, o tempo é seu. Saudações, Getúlio, saudações, amigos. O prazer é absolutamente todo meu de estar aqui e orgulhoso aqui de ver esse evento. Eu já vi aqui que ele está com mais de 1000 visualizações, então já parabenizo aí a organização, você, Getúlio, meu amigo Gutenberg, Marcela, todo mundo que está envolvido no sucesso desse grande encontro digital Paraíba e Rio Grande do Norte, e parabenizar aí a primeira apresentação, que responsabilidade para a gente aqui, depois de ver essa super produção aí do amigo Daniel, muito capricho, muito cuidado. Acho que todo o esmero que ele emprega na técnica ATA veio nessa apresentação aí, Daniel, parabéns. Acho que você queria passar
o detalhismo e a motivação do que você faz ficou para mim muito, muito, muito evidente nessa apresentação. Mas, enfim, dito isso, eu vou soltar aqui o cronômetro para ficar dentro do tempo e dizer que a minha missão, conferida aqui pelo nosso moderador, Dr. Getúlio, foi falar sobre essa abordagem das angiodisplasias, acesso direto e endovascular, e eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a esse tema, e digo que, assim, está presente nessa sessão aqui, eu deixo de propósito aí o card de divulgação com todos os palestrantes, é para mim muito representativo, porque, sem dúvida, se eu olhar aqui para o Dr. Fabrício Santiago, o Dr. Rodrigo Kikuchi, para o Daniel Amatuzzi e para o Getúlio, são as pessoas que eu confesso aqui publicamente para quem eu ligo para tirar as minhas dúvidas sobre flebologia, e que não são poucas. Alguns respondem de maneira um pouquinho mais completa, um pouco mais dialogada, outros, como o japonês aqui, ele responde sim ou não, então tem que ser uma pergunta assim, bem direcionada para o Kikuchi. Kikuchi, isso é assim, ele faz 90 joules. Sim, não. Então eu já aprendi que eu tenho que fazer uma pergunta bem feita para poder obter a resposta dele. Mas, enfim, são todas minhas referências e por isso eu me sinto muito honrado em estar aqui nessa mesa. E começo fazendo essa reverência ao cuidado que o Getúlio teve ao colocar no título angiodisplasias e não hemangioma, porque eu entendo que o princípio desse assunto é a gente realmente entender a diferença entre um hemangioma e um amartoma, uma malformação vascular. E, por alguma razão, o termo hemangioma ele é muito difundido e, de maneira compreensível, o paciente pode se referir à lesão, de um modo geral, como hemangioma. Mas nós, médicos, especialmente os especialistas vasculares, temos que entender a diferença entre um hemangioma, que é uma lesão tumoral, e aí, entenda-se, existe uma taxa de replicação celular anormal, um número de mitoses anormal, então hemangioma é uma tumoração benigna, mas é uma tumoração, e a malformação, ela é um amartoma, é uma desorganização tissular do tecido vascular, arterial ou venoso, ou eu diria melhor, arterial e venoso, sempre tem os dois componentes, e que acaba que 80% dos casos são hemangiomas, e eles são autolimitados, mas 20% não o são. E eu acho que a maior experiência do cirurgião vascular, falo isso por mim, não sei o quanto falo por quem está me ouvindo, mas são nas malformações vasculares, apesar de a minha presença dentro da Universidade aqui da Bahia, da Federal, e por coordenar um ambulatório de cirurgia vascular, que é vizinho de porta do ambulatório de genética, eu acabei nesses 15 anos tendo um contato até não planejado também com hemangiomas, mas começaria dizendo que é fundamental diferenciar os dois conceitos. Para os hemangiomas, que nós não vamos falar aqui, nós temos desde as condutas mais tópicas, com o uso do timolol 0,5%, que é uma solução oftálmica, até o uso do próprio propanolol, enfim, interferon, é um mundo outro que, por questão de tempo, eu não vou entrar, ficando restrito aqui às malformações. Esse é um exemplo de um hemangioma, sim, que nós tratamos, um hemangioma na cavidade oral, que além de ser sintomático, ele gerava dificuldade dessa criança para ingerir, para deglutir, é uma criança aqui de 6 anos de idade, e só para mostrar que é um assunto que envolve uma série de ferramentas, e por trás de cada ferramenta, um conceito importante também. Aqui vocês não estão vendo de maneira errada, é um laser transdérmico intencionalmente deslocado para um ambiente de hemodinâmica, onde para esse caso nós usamos tanto técnicas de punção, técnicas de esclerose química e também laser transdérmico para tratar essa lesão. Mas enfim, a gente viu numa discussão recente aqui, que eu tive também o prazer de participar num webinário
do Ecoscurso sobre casos difíceis em flebologia, e alguns deles foram exatamente de malformações vasculares. E o conceito da malformação vascular é justamente essa desorganização estrutural e que acaba crescendo progressivamente ao longo da vida, às vezes nem é tão perceptível já ao nascimento. O hemangioma normalmente já tem algum sinal ao nascer, ele é congênito. A malformação pode ou não aparecer já desde o começo, mas o mais comum é que não seja perceptível e ela vai crescendo progressivamente por uma questão hemodinâmica, e o princípio do tratamento é justamente a gente desconectar nos casos que há um alto fluxo, esclerosar o leito vascular mal formado, e aí é difícil às vezes identificar se é arterial, se é venoso. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, mas essa ilustração aí traz a possibilidade de mola, a possibilidade de alcoolização. A gente chegou a passar por essa fase na era pré-polidocanol. Isso aí já revela um pouquinho da minha idade. As partículas menores, elas costumam ser contraindicadas justamente porque essa comunicação arteriovenosa, mesmo quando clinicamente não importante, pode existir e pode gerar uma embolização. Mas, enfim, a nossa história nesse território, que eu não acho que é um território da flebologia. Talvez o tema malformação vascular, malformação arteriovenosa, seja o tema que mais traga o conceito de que a cirurgia vascular ou a angiologia ela deve abraçar as duas áreas, flebologia e, se posso assim dizer, arteriologia. Esse termo saiu aqui agora. Mas, enfim, fato é que a gente usou nesses anos, chegamos a usar o álcool absoluto, que acabou sendo substituído pelo polidocanol na forma de espuma, e em casos de fluxo mais alto, o uso de adesivos tissulares, embolização com histoacril, que é uma apresentação que gera muita reação termogênica e por isso bem desconfortável, e um formato comercial mais recente, que é o Glubran, que é a mesma cola, mas que tem uma reação menor e por isso mais suportável. Fato é que são estratégias para tratamento dessas lesões que são de baixo fluxo. E aqui é um exemplo que a gente fez uma malformação predominantemente venosa em terço interno proximal de coxa esquerda, em que a punção direta no ambiente de hemodinâmica dá para você quantificar o volume do contraste até o começo ali da opacificação do ramo que vai para a veia profunda, e a gente calcula o volume do esclerosante, no caso aqui já na era polidocanol. Na era álcool, que a gente usava 2, 3, 4 ml de álcool absoluto até, vários pacientes saíram da sala literalmente embriagados. E tínhamos muito mais complicações em relação à necrose de pele, em relação à reação inflamatória, e por isso o polidocanol passou a ser incorporado. Esse é o resultado com uma semana e com um mês desse caso. Mas eu quero chamar a atenção aqui desse caso aqui, que a gente chegou a diagnosticar como uma malformação claramente venosa, e no intraoperatório foi indicado flebectomia. Isso aqui já tem algum tempo, já tem mais de 15 anos, e o achado intraoperatório foi de sangramento ou de sangue arterial dentro das veias. E nós tivemos que retroceder no meio da cirurgia para indicar uma arteriografia, que eu acho que faz parte do planejamento da maioria dos casos de angiodisplasia. E nesse caso a gente viu aí comunicações arteriovenosas significativas numa situação que clinicamente não parecia, exatamente aí por ramos geniculares. Feita a embolização, e a gente voltou no segundo tempo para uma flebectomia. Isso hoje poderia ter sido feito com termoablação ou com outras técnicas mais modernas, mas ressaltando que isso aí foi em 2004, mas só para chamar a atenção que às vezes os dados clínicos que sugerem que é uma malformação exclusivamente venosa podem ser enganosos, e se nós não temos a ferramenta arteriografia, nós não conseguimos perceber esse fluxo. Angiotomografia e angiorressonância, na nossa opinião, não dão essa resposta. Lembrar que alguns casos que a gente tem visto colegas apresentando de tratamento dessas malformações sem o estudo arteriográfico, usando, além da escleroterapia química, o uso de embolização direta com molas, pode acontecer isso aí. De novo, chama atenção, não devemos subestimar a
quantidade do fluxo nessas malformações, mesmo que elas não tenham pulsação, não tenham frêmito, mesmo que elas, ao elevar o membro, elas diminuam, e você diga assim, não, isso aqui é só venoso, esse caso aqui, um caso de um outro serviço, chegou com essa embolização de molas para o pulmão, felizmente, completamente assintomática. Então, se tem alto fluxo, naturalmente, a gente precisamos pensar em tratar o lado arterial. E, de novo, eu acho que sempre tem que ser pensado o quanto desse fluxo arterial existe. Aqui é um exemplo, estamos já indo para o final. Tivemos uma fase, inclusive, de esqueletização, de ligadura de ramos arteriais, nesse caso aqui, um caso bem emblemático, com sangramentos recidivantes. Chegamos a, depois de uma cirurgia, embolizar, porque não foi suficiente a abordagem cirúrgica, e, na sequência, aí passamos a tratar o lado, a parte venosa com a escleroterapia química com polidocanol guiada às punções por ultrassom. Lembra que a compressão ela é um fator importante, especialmente a compressão de curta elasticidade, que é a nossa tendência hoje, e aqui um caso que essa é uma das fotos que a gente viu, é um caso também antigo, mas que já chegou a cicatrizar depois dessas intervenções. Finalmente mesmo, as lesões cutâneas planas, para a gente não deixar de tocar no tema de inestética, que está no título aqui da nossa sessão. Isso aqui é uma lesão de coxa que, além de incomodar esteticamente, o paciente sentia muita coceira e chegava a sangrar. E aí a gente, usando os conceitos e conhecimentos do laser transdérmico, achamos que tem sim espaço para esse tratamento, e foi o caso aqui. Lembrar que, nesses casos, a ideia, aí uma opinião pessoal, é muito mais aliviar sintomas do que ter um efeito estético importante. Não tenho nenhum caso para mostrar para vocês de um desaparecimento dessas lesões de modo significativo com o laser transdérmico, mas os sintomas melhoram bastante. Aqui é um outro exemplo, lembrar que quando é na face, temos que estar atentos para se tem alterações intracranianas, e aí ressonância e tomografia são importantes, e que os parâmetros desses casos, em geral, a gente caminha para um spot size menor, um espaçador menor, um tempo que tem que ser maior do que 10 milissegundos, porque 10, como sabemos, é próximo ao tempo de relaxamento térmico da pele, fluências altas e sempre o laser de 1064 nanômetros. Concluindo, então, eu acho que o ponto de partida importantíssimo é que nós tenhamos em nossa cabeça a definição diferencial entre hemangioma e malformação, que é um amartoma. Temos que entender, e aí a minha principal mensagem, que não são casos atípicos da flebologia, envolve artéria e veia, não devemos subestimar o componente arterial, mesmo que clinicamente não pareça, e entender também que embolização é uma coisa e esclerose química é outra. Agradeço muito o convite e estou aqui à disposição para o debate. Muito boa aula, Ronald. Vou deixar todos os comentários para o final, para a gente ganhar tempo para cumprir o nosso horário. Então, vou chamar já na sequência o Dr. Fabrício Santiago para fazer a sua apresentação. Seja bem-vindo, Dr. Fabrício. Fique à vontade dentro do seu tempo. Boa tarde, gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Todo mundo vendo minha tela? Tá sim, Fabrício. Beleza, então vamos lá. Então, obrigado, gente, pelo convite, obrigado, Getúlio, obrigado à comissão científica, né? Eu tenho vários amigos aí na Paraíba e no Rio Grande do Norte, inclusive a casa do meu irmão falecido, Jaime Júnior, e venho falar para vocês aqui a respeito do potencial do uso do 1064, do transdérmico, para a gente ir um pouco além das veias dos membros inferiores. Não tem conflito de interesse para essa apresentação. E eu começo dizendo para vocês que é complexo, porque quando nós adquirimos uma plataforma de laser transdérmico, o 1064 não é uma exceção, são plataformas muito caras, né? Exige um sacrifício financeiro e pessoal muito grande para a gente tratar paciente CAP-C1, e essa revisão Cochrane recentemente feita, belíssima pelo pessoal da Escola Paulista de Medicina, chefiada pelo NACAN, infelizmente ela não está ainda publicada, onde se compara diferentes métodos de tratamento para veias reticulares e telangiectasias, escleroterapia, laser transdérmico, flebectomia, enfim,
observa-se que não há nenhuma diferença em termos de eficácia para você resolver o problema do paciente. Então, para você adquirir uma plataforma, para você tratar uma situação como essa, sendo que você pode ter um tratamento com insumos muito mais baratos, a gente eventualmente tem que ampliar nossos horizontes um pouquinho, para você dar um pouco mais de abertura a outras circunstâncias que você pode tratar. E o 1064 nanômetros, ela pode nos oferecer isso. É importante entender alguns conceitos. O 1064 ele não tem um coeficiente bom de absorção de hemoglobina, a gente sabe disso. Ao mesmo tempo, o coeficiente de absorção de melanina também é ruim, isso nos permite tratar pacientes com fito espétrico mais elevados e, ao mesmo tempo, tratar lesões ou vasos maiores e mais profundos. Não é o melhor comprimento de onda, isso é óbvio, mas é um comprimento de onda bastante versátil. Então, a gente vê nessa diretriz de 2015 que existem várias lesões que podem ser tratadas pelo 1064 com um grau de recomendação forte, apesar da gente ver que o nível de evidência é só alto para veias dos membros inferiores, né? A gente sabe disso, mas pode ser utilizada em outras circunstâncias, obedecendo os princípios físicos, né? Isso é importantíssimo entender também, que não é um brinquedinho. Você tem que saber que para diferentes lesões você tem que usar diferentes spot sizes, você tem que usar diferentes duração de pulso e usar também energias ou fluências diferentes. Fundamental a gente resfriar a pele para usar o 1064, isso está escrito nas diretrizes, é importante para a gente proteger a pele, importante para a gente também minimizar a dor. A gente sabe que o frio tem essa capacidade e hoje a gente tem outras opções, como por exemplo a utilização do óxido nitroso, como foi colocado pelo Daniel Amatuzzi, mas o resfriamento para protegimento da pele é fundamental. Respeitar as contraindicações, algumas delas não são absolutas, mas isso é importante, principalmente a gente falar de feridas abertas, por exemplo, como as diretrizes mostram, a gente sabe que para estimular a granulação, mesmo os lasers de alta potência podem fazer esse papel. Então, falando agora de situações atípicas, fora das veias dos membros inferiores, a gente tem a face que hoje eu acho que talvez até uma coisa muito comum na prática do cirurgião vascular brasileiro que usa o transdérmico já tratar vasos de face, né? E se você utilizar parâmetros adequados, tanto veias maiores, a gente tem resultados muito bons. Essa paciente que eu estou mostrando agora foi apenas uma sessão, e também para vasos fininhos, desde que você utilize os parâmetros adequados, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem resultados bons, e aqui a gente pode observar uma telangiectasia de face que foi utilizada uma ponteira de 6 milímetros, porque era uma veia um pouquinho maior. A gente tem que lembrar sempre que vaso é uma estrutura tridimensional, ela é cilíndrica, então a gente não tem só aquela avaliação de tamanho só pelo modelo bidimensional que a gente tem quando a gente avalia o paciente. A gente faz laser transdérmico desde 2011, eu consegui levantar alguns casos, a partir de 2015, 2016 a gente começou a tratar alguns casos um pouco diferentes de veias dos membros inferiores. Eu consegui fazer um levantamento a partir de 2018, a casuística muito modesta, pequena, eu sei disso, mas eu vou apresentar para vocês alguns casos e, na verdade, assim, de 37 casos, nós tivemos 2 complicações e é muito bom a gente sempre falar de casos que sempre dão certo. A gente vê bastante isso, e não foi o meu caso. Dessa paciente foi tratada com o 1064, uma veia de região temporal, essa veia na região orbital, ela nem reclamava muito, nós tratamos, e para nossa surpresa, uma semana depois ela apresentou um matching na região temporal, que após mais ou menos 15 ou 20 dias diminuiu em torno de 50%, a princípio foi um matching hemodinâmico, a gente pode ver que tem uma veia reticular aí, a paciente nem quis tratar, e ficou tudo muito bem, a paciente que gostou do tratamento, porque ela também tratou as veias dos membros inferiores e ficou tudo certo. Esse é um caso mais recente, enigmático para mim, há mais ou menos 45, 60 dias a gente tratou essa veia reticular na região periorbital dessa paciente, e há mais ou menos uma semana atrás, ou seja, mais de 40 dias depois, ela apareceu com essa lesãozinha, essa região arroxeada, sem sinais flogísticos, sem sinais inflamatórios. A minha impressão inicial era uma dilatação venosa no local. Eu não sei dizer ainda o que vai acontecer, a gente está esperando a evolução desse tratamento, mas é uma situação extremamente desagradável, então a gente precisa entender que só tem complicação quem faz. Para lesões pequenas, névoa rubi a gente faz bastante no consultório, os pacientes que tratam varizes dos membros inferiores, às vezes também tem esses névoas rubis e os resultados são muito bons. A maioria dos casos são tratados com ponteiras de 3 milímetros e, eventualmente, alguns névoas um pouco maiores a gente começa com ponteiras de 6 milímetros. Lagos venosos na região labial e mucosa oral, a gente também tem alguns casos, não são muitos casos, e respondem muito bem. E tomar muito cuidado, fica aqui a observação para vocês, de tomar muito cuidado com as fluências utilizadas,
são lesões que têm bastante cromóforo, então a gente não precisa usar energias muito altas, senão, primeiro, que vai ser muito doloroso, que já é um pouquinho, e segundo, que você pode causar uma ulceração que demora um pouco para cicatrizar. Uma outra circunstância são veias de mama. Eu vou trazer para vocês aqui um trabalho bastante interessante, publicado em 2009, mostrando que 96% dos pacientes, ou das pacientes, na verdade, né, elas apresentam um aumento ou um aparecimento de veias na região mamária após implante de prótese. Entretanto, nesse trabalho, no pós-operatório, no follow-up mais longo, eles conseguiram fazer questionário com 31 pacientes. Mais da metade dessas pacientes nem perceberam que essas veias haviam mudado. Aí vem o conceito da similaridade subjetiva que a gente sabe com relação à questão da documentação fotográfica. E daquelas que perceberam, menos da metade se sentiam desconfortáveis com essas veias. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que realmente as pacientes que vêm ao consultório, elas vêm procurando espontaneamente tratar essas veias, elas vêm nem sempre encaminhadas, mas elas próprias procuram porque acham que estão desconfortáveis, apesar de a gente saber que é uma situação bastante comum. Quando a gente vai olhar em literatura, a gente vê pouquíssima coisa. Essa é uma publicação do Goldman, existe uma publicação anterior com relação ao tratamento de veias de mama com escleroterapia. Desses 12 pacientes, eles tiveram uma complicação, eles trataram com espuma de STS, formação de escleros que eles drenaram, 2 matching, sendo que um dos pacientes não teve resolução. Um outro trabalho previamente publicado por ele mostrou que houve um paciente que evoluiu com uma ulceração. Também fiz um levantamento desde 2018, a gente tem alguns casos anteriores, a casuística muito pequena, né, mas os pacientes que nós tratamos, inicialmente a gente começou a tratar com monoterapia em laser. O grande problema foi a dor, o desconforto que essas pacientes sentiram, e a partir de então a gente começou a usar a técnica CLACS, e aqui usando fluências um pouquinho menores, né, que seria o princípio que o Casulo sempre fala, que seria mais cozinhar essa veia, em vez de você tratar ela de imediato. E a diferença é que eu, na prática, eu utilizo seringas de 1 ml com agulha 30 G e a glicose hipertônica para injetar. Situações mais incomuns ainda, também, relatos, eu vou falar para vocês como se fossem relatos de caso. A gente pegou alguns casos de hemangiomas na região, nas regiões genitais. Nós temos 3 casos tratados, 2 na região de glande e 1 na região do grande lábio. Nós utilizamos o 1064, e aí fica um alerta para vocês. Esse foi o primeiro caso que nós fizemos. Nessas regiões de mucosa, nesse caso desses hemangiomas, a quantidade de cromóforo é muito grande. Então, vocês podem ver que a gente usou 60 joules por centímetro quadrado nessa lesão. Era uma lesão que estufava bastante quando o paciente tinha ereção, ele sentia desconforto. E a gente pode ver aqui um halozinho branco, esbranquiçado, que a gente foi ver no 7º dia, tinha uma pequena ulceração. Isso acaba evoluindo com uma fibrose bem discreta, e após mais ou menos 2 a 3 meses, essa fibrose diminui bastante. O paciente ficou tranquilo com relação a essa pequena lesão, ela evoluiu super bem. Tá? E agora eu vou falar só de descrições de outras situações para vocês. Hemangiomas grandes de face, isso aí é uma publicação mostrando situações atípicas do 1064. Eu, particularmente, não tenho experiência com lesões assim tratadas pelo 1064. Normalmente a gente trata de forma mista. O Ronald acabou de mostrar uns casos interessantes com relação a isso. E uma outra circunstância, existe a utilização do 1064 descrita para infecção fúngica na região das unhas. É muito ruim a literatura, os resultados não são bons. E aqui para tratamento de verrugas vulgares, tá? A gente tem alguns trabalhos mostrando resultados bons em verrugas refratárias, tá, gente? Então, a grande maioria das publicações mostra pacientes com tratamento primário, mas também mostra, a grande parte dos casos são pacientes que não tiveram tratamento satisfatório com outros métodos, como o congelamento da lesão. E aqui a técnica que eles descrevem, eu acho bastante interessante, sempre fazer um sobredisparo de 10 a 20% entre um disparo e outro. A maioria, os 2 trabalhos que eu estou descrevendo aqui usaram uma ponteira de 5 milímetros, e um trabalho tem um caso só, não vou nem mostrar, porque foi muito pequenininha a lesão, uma verruga vulgar. Eu também usei uma ponteira de 3 milímetros com energias não tão altas, a gente chegou no máximo aqui, acho que a 180, 150 joules por centímetro quadrado. O resultado é bom. Quando essas lesões são mais profundas, costuma dar, às vezes, uma feridinha e depois cicatrizar por segunda intenção. Enfim, a gente sabe que essa situação ela não é verdadeira, a gente não ganha o nosso dinheirinho sofrido plantando esse dinheiro. Para a gente ter retorno dos nossos investimentos, a gente sabe que isso tem necessidade de um esforço gigantesco. Então, por isso eu gostaria de ter trazido para vocês aqui situações onde aqueles que têm a plataforma 1064 possam utilizar na sua prática do dia a dia, ou conscientizar os pacientes ou os colegas. Veias de face é muito comum eu receber, por exemplo, dos dermatologistas para serem tratados. A gente tem algumas exceções com relação ao que eu falei, do nosso esforço para obter
nosso sacrifício do dia a dia, a gente sabe disso, e eu gostaria de agradecer imensamente de novo a comissão organizadora pelo convite, e vamos esperar agora as perguntas para o debate. Muito obrigado. Ok, Fabrício, muito obrigado. Excelente apresentação, adorei. E, sem delongas, vou pedir para o Dr. Rodrigo Kikuchi agora fazer a sua apresentação devido ao horário. Ao final, a gente faz os comentários. Obrigado pela presença, Dr. Kikuchi. Fique à vontade, professor. O tempo é seu. Áudio desligado, doutor. Pode ligar, por favor? O Kikuchi, a gente sabe que ele não tem muito hábito com a parte tecnológica. Eu vou dar uma dica para ele para ativar o áudio. Não estamos ouvindo, doutor. Continua desligado. O áudio está ligado, certo, doutor? Só não está chegando o áudio, entendeu? O senhor quer utilizar o normal do computador mesmo? Não, ainda não. Reinicie. Agora sim, vamos lá, deixa eu ver. Porque agora o problema é que vocês vão... Agora foi. Eu sabia que pelo menos um dia isso ia acontecer, Kikuchi, era impossível. Eu te acompanho há alguns anos, isso nunca acontecia com você, de fazer uma falhazinha técnica na parte tecnológica, e eu, poxa, até que enfim. Vamos lá, faço minha aula assim, e depois eu reconecto as coisas. Vamos embora. Eu vou falar para vocês sobre tratamento de varizes de membro inferior de origem pélvica. Nós sabemos que para a transmissão das varicosidades para o membro inferior, ela pode acontecer aí por diversos segmentos, mas principalmente prestando atenção na veia ovariana e a própria ilíaca interna, e a transmissão vazando por alguns pontos de extravasamento, mas eu gostaria de lembrar que essa dilatação, ou esse refluxo vindo seja da ovariana, seja da ilíaca interna, pode sim causar um grande plexo venoso pélvico ali, e a gente não saber exatamente de onde vem esse retorno, esse refluxo, ok? Aí surge uma grande dúvida, será que basta nós tratarmos via baixa ou há necessidade de tratar a veia ovariana ou mesmo a ilíaca interna? O que acontece se nós tratarmos essas varizes somente por baixa? Aí eu vou voltar no tempo, em 1997, quando começaram as descrições dessas varicosidades via espuma de sotradecol e espuma de polidocanol. Nesse caso, as pacientes foram tratadas via baixa sem complicações ou efeitos colaterais, e 24 meses depois desse acompanhamento, não haviam recorrências desse tipo de varicosidades, e ele estava descrevendo varicosidades vulvares. Posteriormente, houve descrições de tratamento dessas varicosidades com identificação desses pontos e tratamento delas como se fossem veias perfurantes, ou seja, cirurgicamente, colocando lá, pegando e fazendo a ligadura. E os resultados iniciais na descrição ocasional, que era um segmento de 6 meses, tinham sido satisfatórios, e ele considerou que, dessa forma, ele conseguiria tratar pontos que antes eles consideravam intratáveis. Então você pode pensar, poxa, então beleza, a gente trata por baixo e está resolvido. Existe realmente os grandes defensores dessa técnica de tratamento somente via baixa, com a escleroterapia como modo preferencial. No entanto, apesar de ele observar, né, esse desaparecimento de vias varicosas, vulvares, perineais, com diminuição acentuada de sintomas de congestão pélvica, segundo o relato dele, embora isso acredito que até seja duvidoso por um lado, ele citava que continuava com a apresentação de varizes vulvares e perineais, e que, se tratasse por cima, não seria assim de tudo suficiente, e ainda assim teriam que abordar por baixo. Mas eles mesmos fazem uma colocação. Não há trabalhos, ensaios clínicos randomizados para avaliar esses resultados, e por isso mesmo, apesar de serem defensores somente da técnica via baixa, eles não tinham condições absolutas de fazer essa afirmativa. Existem uma série de descrições como esse que eu estou citando para vocês, mas se a gente for a fundo nessa descrição, uma descrição de uma varicosidade de membro inferior com origem no ponto de veias vulvares e perineais, tratados com espuma de sotradecol, e depois de 3 anos sem recorrência em membro inferior.
E essas descrições, elas acontecem na literatura. Porém, você veja só, que positivamente para ela, né, ela fala que não recidivou mesmo com a veia ovariana esquerda mantendo o refluxo dela, levando a se acreditar que não há necessidade do tratamento via alta. E, novamente, uma descrição já com não somente de um caso, mas com 43 pacientes, mostrando que houve resolução somente do tratamento via baixa, ou seja, neste caso, com flebectomia, em todos os pacientes. Mas se a gente prestar atenção neste relato de caso, não havia refluxo em veias gonadais. Tá? E o que acontece se a gente só tratar por cima e não tratar por baixo? E não fizer nada por baixo? Isso também tem descrição, a gente vai voltar ali até com uma ligadura da veia ovariana, já realizada em 2005, com um relato de resultado positivo para o tratamento das varicosidades de membro inferior com essa ligadura de veia ovariana, e num estudo sequencial, esse grupo fez o seguinte: ele pegou as veias varicosas perivulvares que iam para o membro inferior, ao se realizar a ultrassonografia duplex, identificando o refluxo venoso pélvico, se fazia embolização. Foram tratadas 218 pacientes dessa forma. E eu trouxe para vocês observarem que dentre os pacientes, somente 40% eram de varizes recorrentes. Isso quer dizer que, para este autor, mesmo pacientes com varizes primárias, desde que identificado o refluxo venoso pélvico, se fazia a embolização. E essa embolização acontecia primariamente na veia ovariana esquerda, mas podendo também ser feita tanto nas ilíacas quanto na ovariana direita, a depender do caso. E se mesmo depois da embolização os pacientes persistissem com refluxo nessas veias ovarianas ou ilíacas, se fazia uma nova embolização. As complicações dentre 218 casos foram essas, 2 embolizações pulmonares, e uma protusão de mola para a veia femoral e uma tromboflebite pélvica, mas ele não relatou o que a gente queria saber. O Mark Whiteley ele não falou se essa embolização alta foi útil para as varizes de membro inferior, e nem citou se houve recorrência de varicosidades de membro inferior depois dessa intervenção alta. Tá? O que se pode observar? Os defensores da embolização alta, eles citam com muita frequência que há a regressão das varizes de membro inferior e a melhoria dos sintomas de congestão pélvica. Mas mesmo esses que defendem, eles falam que há necessidade de intervenção baixa. A intervenção alta somente não soluciona a manifestação deste refluxo venoso pélvico diretamente para o membro inferior, sendo necessário uma reintervenção nos membros inferiores. Houve recentemente uma discussão via literatura sobre se era ou não era necessária a embolização para tratar as varizes de membro inferior de origem pélvica. O que falou a favor citou um estudo pessoal dele, com 4 meses de follow-up, onde os pacientes que foram embolizados e tinham síndrome de congestão pélvica melhoraram em mais de 90% dos casos a sua sintomatologia, e 60% cessaram a dor. Enquanto os pacientes que tinham refluxo venoso pélvico e manifestaram com varicosidade de membro inferior, 50% só melhoraram os sintomas e 82% precisaram de mais tratamentos no membro inferior. Aí você fala, poxa, mas o cara está defendendo que a embolização é essencial. E mesmo assim, fala que só metade melhora com sintoma no membro inferior. Então, é essencial, mas não funciona tão bem assim. E aí o grupo que falou que não era essencial, ele citou o seguinte, ele fez uma revisão de literatura. Ele falou que não se sabia da prevalência da síndrome de congestão pélvica, que é verdade. E a embolização mostrou ser eficiente quando há a síndrome de congestão pélvica, isso sim. Mas quando tem varizes de membro inferior de origem pélvica, a evidência é de grau muito baixo. Ainda não se saberia dizer exatamente qual que é a utilidade. Então, para ele fala que a embolização deve ser considerada em casos sintomáticos com varizes de membro inferior recorrente. Aí eu falo, poxa, mas ele não estava defendendo que a embolização não era essencial? Então vejam, pessoal, a complexidade que a gente está lidando.
O grupo que cita que a embolização não é essencial, ele fala que deve-se fazer embolização em alguns casos. E o grupo que falava, que defendia que a embolização é essencial, ele citava que deveria rebordar por baixo e que 50% dos casos não se resolvia com a embolização alta. Num segmento mais de longo prazo, o que se avaliou? Esse estudo foram só com 28 pacientes no segmento. Infelizmente, é um estudo que o número de pacientes foi pequeno, mas ele comparou o resultado da embolização logo depois da embolização e o resultado 7 anos depois. 6 meses depois da embolização, 90% de sucesso e que se mantinha no follow-up de longo prazo. Mas a embolização, o resultado de sucesso de quê? De dor. Porque se você considerar nesse mesmo estudo, todas as 28 pacientes de sequência do estudo tiveram que fazer abordagens nas varicosidades de membro inferior. Então, se a gente for para as revisões sistemáticas, o que a gente sabe? Que se você tiver síndrome de congestão pélvica, ou seja, dor, a embolização alta do refluxo venoso, seja da ovariana, seja da ilíaca interna, ela é positiva e traz resultados bons na redução da dor. Agora, para as varizes de membro inferior, ainda há necessidade de intervenção complementar e a gente não sabe em absoluto se reduz a recidiva. Tem um porém nisso tudo, que é a parte de varicosidade vulvar. Veja só, quando há varicosidade vulvar e há embolização da veia ovariana esquerda, você soluciona as varicosidades vulvares em 88% dos casos. Então, isso é uma coisa diferente. Porque varicosidade vulvar, ela tem a prevalência 4% nas mulheres, mas que sobe quando a paciente tem síndrome de congestão pélvica. E na varicosidade vulvar, muitas vezes a escleroterapia direta não é suficiente, isso vocês podem ver pela própria anatomia, onde as varicosidades vulvares podem derivar diretamente do refluxo venoso de veia ovariana ou mesmo de veia ilíaca interna. Tá? Concluindo, portanto, refluxo venoso pélvico são 30% das varizes recorrentes, 12% das varicosidades primárias. Se tiver dor, emboliza. Não tem trabalho randomizado mostrando superioridade de embolização alta, né, se você fizer só a parte do tratamento baixo, considerando só as varicosidades de membro inferior. E a maioria dos pacientes com varizes não safênicas que fazem embolização alta vão precisar desse tratamento baixo. Tá? Agora, certamente, se você tem varicosidades vulvares, aí sim é uma forma de pensar na embolização via alta. E quando tem refluxo, quando há o refluxo de veia ovariana esquerda associado ao sintoma de varicosidade, e existe esse extravasamento, aí a embolização traz resultados. Isso tudo, vou compilar nesse último slide, que é o seguinte: se o paciente é assintomático ou minimamente sintomático pélvico, não trate, tá? Não faça embolização alta. Se o paciente é sintomático e tem sintomas pélvicos, embolização alta, bom resultado. Se não tem sintomas pélvicos e tem varicosidade de membro inferior, tente tratar via baixa inicialmente, porque você vai ter sucesso ali. Agora, se recidivar, aí considere a embolização via alta. Com um detalhe: se as varizes forem vulvares, considerem fazer um shortcut aqui, indo diretamente com a embolização via alta. Eu deixo o convite aqui, o curso VANS vai ser lançado, e eu não poderia deixar de lembrar do curso VANS, porque o curso piloto VANS foi a última vez que nós tivemos junto conosco o Dr. Jaime Júnior. Estávamos conosco aqui Fabrício, Ronald, Daniel e Getúlio, que estão nessa mesa. Eles estavam nesse evento piloto, onde nós fizemos esse teste do curso VANS, e hoje nós estamos aqui falando do VANS, então o VANS também é parte desse cara que foi um grande estimulador nosso, que se chama Jaime de Oliveira Júnior. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Kikuchi, pela apresentação e pela memória do nosso amigo, nosso irmão, doutor Jaime Júnior, que era da nossa sociedade aí, né, doutor Gutenberg, que eu tenho certeza que tem feito muita falta para vocês. Inclusive, era um nome que nos fez falta agora na nossa organização aqui, para sugestões de temas e de palestrantes. Muito bem lembrado. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Daniel Matuzzi, Dr. Ronald Fidelis, Dr. Fabrício Santiago, Dr. Rodrigo Kikuchi, e
sem delongas, pedir para comentar e fazer seus comentários e questionamentos. Doutora Glenda, por gentileza, fazer seus comentários e perguntas em relação às aulas, por favor. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, e parabenizar todos os palestrantes pelas brilhantes palestras, né. Doutor Daniel Amatuzzi, sua técnica é muito brilhante. Agora eu gostaria de saber, assim, no pós-operatório, você tem alguma coisa, assim, algum hematoma? Quais são os cuidados no pós desse endolaser da veia frontal? Obrigado pela pergunta, doutora Glenda. Normalmente, a diferença de ter o hematoma ou não ter é a precisão da tua punção ou não. Se você faz uma punção precisa e não erra a punção, não vai sangrar dali. A partir daí, se você fizer uma tumescência precisa, guiada com ultrassom, você não faz uma perfuração da veia e não vai fazer o hematoma. Então, a hora que eu coloquei ali, até peço desculpas que ficou uma imagem trocada na hora que eu falo que eu uso cânulas. Então, normalmente, para tumescência, a gente tem usado uma cânula. A gente faz a perfuração da epiderme com agulha e progride com a cânula, que é menos traumático. Isso diminui bastante o hematoma. Mas todo paciente faz fibrose no pós-operatório. Todo paciente. Essa paciente, até eu liguei para ela ontem, perguntando como que ela estava, liguei outro dia. Todo paciente faz a fibrose. E é uma paciente que é esposa de um cirurgião plástico, ela falou assim, a gente sabe como que é o pós-operatório, vai levar um tempo para sumir a fibrose, entendeu? Só que o hematoma é diretamente relacionado com a tua capacidade de punção e a tua capacidade de tumescência. E se a gente fizer muito preciso, vai diminuir o hematoma. Mas hematoma, a partir do momento que a gente faz uma perfuração na epiderme, a gente lesa pequenos vasos. A partir daí, vai ter hematoma. Todos vão ter hematoma. A diferença é que esse hematoma não é um sangramento que teve ali dentro, é pequenos vasos que sangraram. Então, é um hematoma que regride muito mais rápido do que uma flebectomia. E, assim, não falando mal de flebectomia, eu fiz muitos anos e tinha um resultado ótimo com flebectomia. É tudo uma questão de pensar que pode ser uma coisa diferente, mas não estou falando mal do procedimento. Eu admiro muito pessoas que fazem adequadamente, têm a capacidade de fazer adequadamente o procedimento dentro da realidade dele, mas tem como expandir a ideia, entendeu? Agora, doutor Ronald, puxando a sardinha para o meu lado, que eu faço Doppler, você costuma fazer alguma avaliação das malformações com Doppler? Sim, Glenda, o Doppler, ele faz parte, e aí sempre que a gente fala sobre esse assunto, nós recaímos naquela frase que é quase um clichê do Doppler, né? É um exame fantástico, mas operador dependente. Tá? E quando a gente fala, talvez a minha apresentação, ela trouxe assim uma noção mais institucional mesmo, porque como eu falei, essa experiência com malformações vasculares, ela não foi programada, foi dentro da instituição que eu trabalho, aqui da universidade, e a gente recebe exames de todo tipo, e nem sempre a gente consegue refazer. Né? Eu acho que o Doppler pode sim dar uma resposta a esse ponto que eu quis deixar muito claro, que é a avaliação do fluxo, que a clínica definitivamente não é totalmente confiável. Eu acho que a ressonância e a tomografia não trazem essa resposta. E mesmo com o Doppler feito de maneira adequada, eu enxergo muito mais espaço para arteriografia, aí pode ser uma opinião pessoal, mas que eu encontro colegas que também concordam com isso, e outros não. Eu entendo que muitas vezes a avaliação arteriográfica ela é imprescindível e dá para se fazer, mesmo sendo exame invasivo, dá para se fazer hoje com punção radial. Nós temos kits de punção hoje bem pouco agressivas e a minha impressão é que nós temos que fazer, em muitos casos, sim, para tratar de uma maneira mais completa. Não, eu concordo com você que em alguns casos a arteriografia é imprescindível, mas naquele caso que você mostrou uns varizes no joelho, que depois teve que fazer uma artéria depois, talvez tivesse feito um Doppler antes, você já tivesse visto que tinha alto fluxo e suspeitasse que é um fístula, né? Eu digo assim, para começar com um Doppler, para lhe dar algumas ideias até para um planejamento melhor. Agora, em alguns casos, com certeza, a arteriografia é imprescindível, né? Ainda vou falar agora, doutor Fabrício, ver como se faz técnica, a gente sempre tem, estuda, minhas grandes dúvidas são os cuidados pós, que você tem
quando você faz um laser em face? Você tem algum cuidado especial ou tudo igual como você faz em perna? Não, normalmente, assim, uma primeira dica que eu dou é sempre que a gente fala nos cursos, né, é sempre usar fluência menor do que aquela que você imagina que seja boa no começo da curva de aprendizado, para você não incorrer em erro. Face é um lugar muito perigoso, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas não tem nenhum cuidado específico. A única coisa que a gente pede para paciente, vocês estão no Nordeste, eu estou aqui em Goiânia, é a questão do sol, é usar o protetor solar e orientar a paciente sempre ter o seu telefone, avisar, apareceu, tá meio inchado, tá meio diferente. Quando você tem alguma irritação de pele, você pode, às vezes, prescrever um corticoide tópico para o paciente ou orientar o uso de temperatura fria, o gelo, uma bolsa térmica, mas eu digo para você assim, 95% dos casos não há necessidade, a gente não costuma utilizar. Aquele edemazinho de pele, aquela pápulazinha, ela é normal, é transitória, é pela temperatura mesmo, tá? Então, então, com relação ao meu cuidado, eu não tenho nenhum a não ser instruir a paciente a usar filtro solar de rotina no seu pós-procedimento. Okay. E agora, doutor Kikuchi, é fantástico também sua apresentação. Eu acho que o seu tema é muito pouco falado e deve ser sempre lembrado, porque existe. Como eu faço Doppler, eu raramente recebo pedido de Doppler para pesquisa de varizes pélvicas. Às vezes eu recebo paciente em consultório que fez aquele Doppler, o ultrassom transvaginal com o ginecologista, e vem aquele diagnóstico, tem varizes pélvicas, aí mandam para o vascular. Então, é bom sempre que se fale sobre isso, para que os vasculares fiquem atentos que existe e que peçam o exame, né? Perfeito. Eu acho que é isso aí, Glenda. Você precisa pensar, lembra o seguinte, são 30% das varizes recidivadas, então a gente precisa prestar atenção nisso e tratar de forma adequada, né? 12% das varizes primárias. Não é só porque tem varizes pélvicas que necessariamente ela vai ter o extravasamento, mas as varicosidades pélvicas, sem dúvida nenhuma, exatamente, é um sinal. E aí, hoje a gente sabe que o standard of care de exame não invasivo é ultrassom transvaginal para fazer essa avaliação. Então eu recomendo mesmo, é um dos treinamentos que a gente fez com a doutora Fanilda, a imagem que a gente obtém é excelente, o diagnóstico se torna muito mais eficiente quando a gente vai atrás desse treinamento de executar o ultrassom transvaginal. É isso mesmo, eu fiz curso de ultrassom transvaginal para poder fazer o Doppler transvaginal. Muito obrigada. E é um grande diferencial, doutora Glenda, porque, na verdade, nós temos grande parte dos colegas que são muito bons fazendo o ecodoppler e que não faz o exame transvaginal por N motivos, enfim. E é uma conexão importante que, quando você faz o próprio exame do transvaginal e na sequência de membros, como o Kikuchi mencionou, você tem como ver e fazer aquela conexão para ver se aquela presença de varizes pélvicas está tendo alguma válvula de escape para os membros inferiores, contribuindo ali para os membros inferiores, não é mesmo? Então, vamos lá. Doutor Jânio Rolim, meu amigo, o tempo é seu para fazer as indagações aí e a gente dá um andamento para a finalização dessa sessão. O tempo é seu. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, mais uma vez aí agradecer ao amigo Gutenberg, a Marcela, que é a atual presidente da nossa regional da Paraíba, a você, Getúlio, também, que com certeza deu um suporte bom, né, na elaboração e na estruturação do evento. Evento de um nível, né, realmente bem reconhecido entre todos que participaram, um alto nível, né, como eu coloquei aqui em alguns grupos, né, você pode participar em qualquer local do mundo, inclusive de Patos, né, e aí alguns comentários aqui em cima das apresentações dos colegas, né. Então, na realidade, as apresentações foram magnânimes, né, muito bem realizadas, e aí, no caso, eu não tenho muito comentário, eu tenho, sim, algumas dúvidas aqui. Então, para o doutor Daniel, né, que falou aí na ata, né, um tratamento totalmente, né, à base do laser, e aí eu queria saber, não em relação à questão de face, né, mas
de repente até em membros inferiores. Aquelas varizes que a gente, inclusive, tem a dificuldade do que é parede venosa, do que é pele, né? Então, para você tratar aquele tipo de varize, mesmo assim você usa o laser, você usa alguma técnica para que você consiga separar, né, a parede venosa da pele, né, para que tente-se ter um resultado estético melhor. Então, essa é a minha primeira pergunta para o doutor Daniel. Muito obrigado pela pergunta. Isso é extremamente relevante em relação às veias de testa. As veias de testa mesmo, normalmente a parede, a espessura da parede epidérmica e dérmica na região frontal, muitas vezes ela é mais espessa do que a própria perna que nós pegamos. Então é mais comum nós pegarmos veias superficiais na perna, aquelas veias que muitas vezes a parede da veia é a própria parede da epiderme, está colado com a epiderme ali. Então, daí o que? A gente tem um protocolo da tumescência, nunca você vai fazer a tumescência no local, não vai fazer a tumescência onde a veia está grudada na pele. A gente faz uma hidrodissecção prévia. Então, a gente entra previamente naquele local que a veia está grudada na pele e começa a dissecar a veia com o soro fisiológico pela tumescência. Naquele local, ela acaba desgrudando e a gente faz o halo tumescente adequado e consegue tornar o procedimento factível sem queimadura de pele e com um ótimo resultado de tratamento dessa veia. O mesmo protocolo que a gente usa, por exemplo, quando a gente vai tratar a parva na região, no terço distal de perna. A gente tem um protocolo para hidrodissecção do nervo. Então, a gente se você vai lá, a hora que o nervo está grudado, está coladinho na parva, ali não é o local de fazer a tumescência. A tumescência é acima, a hora que o nervo está afastado da parva. Então, a gente entra com a agulha entre o nervo e a veia e começa a injetar o soro e a gente faz uma hidrodissecção guiada. É factível? Leva tempo para você pegar a mão para fazer isso? Sim, leva tempo, mas é totalmente factível e é o protocolo que a gente usa normalmente, principalmente para essas veias muito superficiais. Outra situação, se a gente não conseguir a tumescência adequada, você pega e desliga os pontos de fluxo e refluxo. Vai ter o engurgitamento dessa veia e você trata ela por outro parâmetro. Então, não é assim, eu não faço flebectomia, mas, por exemplo, um paciente que tem muitas tributárias superficiais dilatadas, a gente vai tratar com endolaser o máximo possível, a partir dos 30, 40 dias, vai regredir tudo aquilo ali, e daí se ficar um pontinho aberto ali, a gente faz uma solução de espuma, como muito bem falou o colega nosso, o Dr. Hover, ele é especialista nisso, em espuma, faz brilhantemente, a gente faz um botãozinho de espuma naquele local, com uma concentração adequada e o volume exato para aquela proporção de veia ser tratada. Bom, ok. Muito obrigado aí pela pergunta. Em relação ao grande Ronald, a minha pergunta coincidiria com a de Glenda, né? Até porque também faço dupla. Só parabenizar realmente a sua apresentação, Ronald, e dizer que fiquei feliz em revê-lo, ao menos virtualmente. Acho que ano que vem nós teremos aí a volta dos congressos presenciais para que a gente possa realmente matar a saudade aí dos amigos e poder bater mais alguns papos aí presencialmente, né? Acho que está todo mundo realmente com saudade dessas situações. A minha outra pergunta, então, vai para o nosso amigo aí, Fabrício. Eu fiquei bem preocupado, né? Eu faço laser, faço CLACS, né? E fiquei bem preocupado com a revisão, né, que vem aí, que ainda não foi publicada. Mas aí eu vou lançar uma pergunta aqui geral, tá? Eu sei que todos aqui fazem laser e todos são referências nacionais, tá certo? Então, partindo do princípio dessa publicação, né? Que argumento ético a gente vai utilizar para poder conseguir fazer o tratamento do laser nas telangiectasias de membros inferiores? Porque há um investimento, né, na ordem aí de 150, 400 mil reais em aparelhos de laser, tá? E logicamente que o tratamento utilizando o laser transdérmico 1064, ele é um tratamento com custo maior, né?
Inclusive, há alguns dias, né, nós tivemos no ESIC, né, uma discussão, né, bem, assim, não uma discussão científica, na realidade, né, onde o professor Pedro Pablo, né, colocou a situação que a glicose fazia o trabalho e o laser cobrava a conta, né? Então, eu gostaria aí realmente de um comentário de vocês, que são referências nacionais, em relação ao argumento ético que a gente ainda vai ter para que realmente possa indicar o tratamento com o laser transdérmico. E aí fica a pergunta, inicialmente para o professor Fabrício, mas estendido a todos os outros demais colegas. Jane, acho que a gente podia ficar aqui umas 3 horas conversando sobre isso, de preferência com uma copinha de chopp bem gelado, porque está quente no Brasil inteiro e é um assunto muito legal da gente conversar. Mas, assim, vou tentar ser resumido. Vou tentar resumir, porque o tempo não vai ser possível. Eu digo para você o seguinte: a interpretação ela vai depender um pouco do que você enxerga. Você, nesse artigo que vai ser publicado, vai sair, ao mesmo tempo a gente mostra o quê? O laser transdérmico é bom, ele funciona, né? O problema é que ele é um insumo caro. Então, por exemplo, um dos objetivos da gente utilizar o laser transdérmico hoje é você utilizar todas as opções que ele te dá, todas as opções que ele te entrega, né? Então, assim, com relação a funcionar, isso daí eu acho que é indubitável. Na verdade, esse artigo, ele nada mais está trazendo uma coisa que já existia. Não existia superioridade, nem comprovação de superioridade entre os métodos para tratar pacientes CEAP C1, né? Com relação à questão ética que você falou, existem 2 pontos aí. Então, eu vou falar a opinião pessoal do porquê, por exemplo, eu uso o laser transdérmico com preferência, por exemplo, de usar o CLACS nos membros inferiores. Por quê? De forma anedótica, a gente teria que provar isso, então falar isso em evento seria ruim do ponto de vista científico, mas eu utilizo muito menos volume de esclerosante, faço muito menos punções e tenho menos hipercromias e também menos matchings depois que eu comecei a usar a técnica combinada. Tá? Então isso precisa ser provado, mas isso é uma coisa que aconteceu na minha realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, que o laser para mim é uma plataforma de uso geral. Como eu falei, você pode usar o laser de alta potência até para estimular a granulação de ferida. Então a gente tem que aprender a utilizar o que a ferramenta te dá de melhor. Com relação à questão de cobrança, aí eu já digo para você o seguinte: existe talvez um equívoco na interpretação. Eu acho que não se deve cobrar mais porque você faz o laser. Você deve cobrar mais porque você acha que você é bom. Então você tem de cobrar a sua hora. Independente de você fazer espuma, independente de você fazer ato, então você tem que saber o quanto vale o seu tempo de trabalho. Então esse é o meu pensamento. Então quando um paciente chega ao consultório procurando o laser transdérmico, a primeira coisa que eu faço é explicar para ele que o laser transdérmico é mais uma ferramenta que eu utilizo dentro da sessão que ele vai fazer. Tem pacientes que eu uso numa sessão glicose, espuma, laser e a combinação eventual de glicose com policanal. Vai depender do que eu julgo ser melhor para ele. Então, a questão de cobrança é uma questão, você falou de postura pessoal, às vezes até ética, de você usar a ferramenta de forma adequada. Então, você não tem que colocar a ferramenta como o seu meio de ganho, mas sim o seu trabalho, né? A qualidade do seu trabalho. Deixa o pessoal falar também. E curte. Eu acredito que um dos problemas do laser transdérmico em relação ao resultado é realmente a parametrização, o ajuste. Então a dificuldade de fazer estudos comparativos passa a ser muito grande diante disso. Então equalizar a comparação entre telangiectasias, porque eu posso te mostrar um resultado, um trabalho randomizado onde o laser foi melhor. Mas por quê? Foi para telangiectasias abaixo de 1 milímetro, com a setagem absoluta do laser e a escleroterapia com uma punção única. Então, você viu como é injusto, né, os estudos comparativos? E ninguém faz uma punção única na escleroterapia, tá certo? E se você ajustar o laser, você consegue o resultado. Então, o Fabrício está absolutamente correto. Eu acredito que se tem várias técnicas para se tratar, nenhuma delas pode ser considerada absoluta. Então, cabe a nós que somos especialistas da área realmente demonstrar o conhecimento e a habilidade de utilizar todas essas técnicas em prol do nosso paciente.
Ô, Jânio, só um comentário rápido aqui, prometo que vai ser objetivo, mas é uma história pessoal, que assim que eu comecei o meu consultório aqui na Bahia, eu fiz um investimento no laser transdérmico na unidade aqui de Salvador, e como muita gente sabe, eu também tenho uma unidade no interior. E no interior eu não levava o laser transdérmico porque eu tinha medo, né? Eu comprei o laser e eu tinha mais ciúmes dele do que de Gabriela, assim. Eu tinha um cuidado com laser absurdo. E aí durante alguns anos eu tive uma comparação. Óbvio que isso não é ciência, isso não tá tabulado, né? Mas eu atuei um tempo só com a escleroterapia e em outra unidade com a lesão combinada do laser e da mesma escleroterapia feita pela mesma pessoa, e o número de sessões com laser é menor, a gente tem uma capacidade de oferecer o tratamento melhor. Como isso é traduzido em cobrança, o Fabrício falou muito bem, não se cobra o laser, se cobra o tratamento. E partindo do princípio que a lesão térmica ela é inquestionável, basta ver lesões de face, basta ver nervos rubi, basta ver todas as áreas que a gente atua sem a injeção para provar que a lesão térmica ela existe. Como obter o melhor do laser associado à glicose é que é um pouquinho mais difícil essa curva de aprendizado, né? Você saber injetar tem uma ciência, mas você saber parametrizar também tem. E essa, infelizmente ou felizmente, é uma ciência um pouquinho mais complexa. Muito bem. A gente viu no decorrer do congresso inteiro, desse nosso primeiro encontro, um nível altíssimo das nossas palestras, mas fechamos com chave de ouro com esses palestrantes agora também, mantendo o nosso nível de evento. O Amatuzzi ainda pediu a palavra, Amatuzzi? Sim. Eu acho que essa questão do laser transdérmico vem totalmente de encontro com o endolaser. Como que eu criei o parâmetro, pensei no parâmetro do endolaser? Depois de 30, 40 casos, eu comecei a equalizar meu resultado. Eu comecei a ter um resultado melhor nos casos. E eu falei, então, que energia que eu tenho que usar daqui? E eu fiz o reverso. Eu comecei a pensar em cada paciente, a energia que eu usei, porque eu tinha marcado isso, e por que eu usei aquela energia. Daí comecei a ver, o paciente obeso eu tenho que aumentar a energia, o paciente com CAP mais avançado eu tenho que aumentar a energia, o paciente, o que eu não consigo o hálito tumescente adequado, eu tenho que baixar a energia, não, baixar a potência. Energia é a relação da potência com a tração da fibra. Eu tenho o protocolo, deve baixar a potência. E daí eu pensei num protocolo de cálculo de potência que se espelhou um pouco no doutor, dentro de uma lógica, do Dr. Kazu. O que o Dr. Kazu lançou do CLACS no mundo foi perfeito. Se ele tivesse lançado o laser perfeito para a veia, a gente tinha tido muitas queimaduras de pele e não tinha sedimentado a técnica. O protocolo dele é o perfeito? Não é o perfeito. Trata, sei lá, 60%, 70%, mas trata. Então, na hora que eu fui pensar num protocolo para o ATA, a potência que você vai usar e a diretriz que eu preconizo para ser feito, trata a maioria dos casos. É o ideal? Não. Tem veia do pé, que eu faço diferente, mudo velocidade de tração, mudo potência, e daí cai totalmente a ideia do Dr. Rodrigo Kikuchi. O Dr. Rodrigo consegue tratar qualquer vaso dentro de um protocolo específico para o laser. Só que isso, ele é exceção. A capacidade de inteligência dele é muito acima da nossa. Então, o quê? Tem que ter um meio termo. A gente conseguir entregar o resultado com eficiência e com segurança. E isso é o que eu pensei em fazer quando eu criei o protocolo da técnica A. Otimização dos nossos recursos, é isso aí. Bom, então, seguindo o agradecimento, eu agradecer a vocês pela palestra brilhante, todos os participantes que nos assistiram até agora, no dia de sábado, dispondo dos seus tempos para estar aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês. Eu retorno a palavra aí para o Dr. Gutenberg e a doutora Marcela para a finalização do evento. Um grande abraço para todos os colegas. Até a próxima. Marcela. Bom, queria agradecer a todos os palestrantes que se dispuseram a estar aqui conosco, a todos que estavam conectados, assistindo, talvez não todo o evento, mas em alguma sessão específica que lhe interessava mais. Nosso muito obrigada pelo seu tempo, pelo fato de acreditar no nosso evento. Queria agradecer à Sociedade Regional Rio Grande do Norte, na pessoa de Gutenberg, pela oportunidade de fazer conosco esse evento, que já é um sucesso, já houve 1.420 entradas, 1.420 acessos, então é um sucesso para a gente. E agradecer a nossa diretoria em especial, agradecer a Getúlio, que foi fundamental na elaboração aqui da programação,
Agradecer não somente a ele, mas a todos os outros, doutor Augusto, doutor Xavier, doutor Germano, doutor Antônio Ximenes, meu muito obrigada pela parceria, por estar sempre me apoiando também nas decisões da nossa sociedade, e agradecer a todos os nossos sócios, em especial das nossas regionais Paraíba e Rio Grande do Norte, por também apoiarem a nossa gestão e por estarem sempre presentes naquilo que a gente propõe para a nossa sociedade. Nosso muito obrigado. Bom, Marcela, primeiro agradecer ter realmente unido, né, as duas sociedades, porque sem você ter aceitado essa união, a gente não poderia ter feito esse brilhante encontro. Um encontro realmente com 420 acessos foi uma coisa maravilhosa, eu acho que suplantou todas as nossas expectativas. Agradecer a minha diretoria pelo apoio de sempre, a gente sempre tem esse apoio incondicional para a nossa diretoria. A doutor Edson Barreto, que é o diretor científico, também nos apoiou na confecção da nossa grade científica. E apareceram nossos patrocinadores, a Baia, a Conecta Hospitalar, a Dinâmica Material Médico Hospitalar, a Gold Medical Produtos Médicos Hospitalares, a Lifetronic Medical, a Promep Produtos Médicos Hospitalares, a Venosan Meias Compressivas, a Apsen Farmacêutica, todos os patrocinadores. Foi que, de fato, quem facilitou tudo isso que aconteceu hoje. Foram 8 horas e meia de ciência, 8 horas e meia de gratificação de ter colegas de todo o Brasil fazendo apresentações brilhantes, e agradecer, sem dúvida, também ao pessoal de apoio, né? A toda a turma da TV Vascular, o pessoal no nome de Leandro, né, que apoiou, a Márcia Castelo Branco, que é o nosso comercial em São Paulo, que trabalha para angariar fundos, né, para a nossa TV Vascular. Então, agradecer. E vai estar disponível, né, todas essas aulas, a partir da próxima semana, nós vamos fazer sessões de 1 hora, né, vai estar disponível no YouTube. Vocês façam a inscrição no YouTube SBACVRN. Marcela já vai abrir o YouTube também da Paraíba, a gente já combinou aqui também para compartilhar as mesmas sessões de aula. Então, agradecer e terminar nosso evento online, que foi muito sucesso. Mais uma vez, obrigado a todos.